Olá, turma do sexto ano, tudo bem com vocês? Então vamos para a nossa última videoaula desse primeiro bimestre, que encerramos então a unidade 1, com a correção dos exercícios restantes. Então abra seu livro de português na página 33, para nós corrigirmos os exercícios, tá? Então eu tenho aí um exercício que eu tenho uma tirinha lá na página 32. Então olhe para a página 32 primeiro. Eu tenho aí uma tirinha, cócegas do raciocínio. POC. Aí eu tenho uma imagem, né, de um homem. Aí no segundo quadrinho ele pega fogo. Aí no terceiro quadrinho ele diz: parece que estou tendo uma autocombustão. Para quem não sabe, autocombustão é quando... Aí no último quadrinho ele não está mais presente. Letra A, na página 33. Explique o que é autocombustão. Se for preciso, procure o dicionário dessa palavra no dicionário, né? Procure o significado no dicionário. Então, autocombustão, combustão é pegar fogo. E quando eu coloco essa palavra auto na frente, é da pessoa. Então, eu tenho aí a pessoa pegando fogo sozinha, ninguém colocou fogo nela. Então, autocombustão é você pegar fogo sozinho. Ou alguma coisa pegar fogo sozinha. B. O que representa o desenho que aparece no último quadrinho? Então, no último quadrinho, eu tenho a personagem transformada em cinzas, ok? Letra C. Explique por que, nesse caso, a linguagem não verbal é mais adequada para explicar o que aconteceu com a personagem. É muito mais fácil, muito mais rápida a compreensão quando eu tenho auxílio visual. Imagina se eu fosse escrever explicando que o personagem tinha se transformado em cinzas. Ficaria mais complexo de entender. E a imagem já te dá aquela resposta pronta. Número 3. Leia a placa encontrada na entrada de um estabelecimento. Aí eu tenho lá: temos pão de queijo. Tão bom, mas tão bom, mas tão bom que dá dó de vender. Letra A. O comerciante afirma que tem dó de vender o pão de queijo. Por quê? Olha, porque segundo ele, o pão de queijo é tão gostoso que ele quer comer tudo, não quer nem vender. Letra B. Na placa, faz-se uso de uma linguagem não padrão ou padrão. Justifique. Né? Então, o que é uma linguagem padrão? É aquela que está de acordo com a gramática normativa, as regras gramaticais. Tá? E a gramática não padrão é aquilo tudo que foge a essas regras. Não quer dizer que está errado, mas foge às regras da norma padrão. Então, eu tenho aí o uso de uma norma não padrão, ok? Como que eu sei? Né? Como que eu sei que é uma linguagem não padrão? Tá? Porque eu tenho aí o uso das palavras queijo, bom, mai, dar e vender, em vez da forma correta, de acordo com a gramática. Queijo, bom, mas, dar e vender. Letra C. Você imagina por que essa variedade linguística foi utilizada? Com certeza, ela foi utilizada para caracterizar o falar típico de Minas Gerais, tá? Por isso que ela foi utilizada. Letra D. Se quem escreveu a placa a reescrevesse utilizando a norma urbana e de prestígio, haveria o mesmo efeito de sentido? Não, perderia totalmente o sentido do texto, porque eu não conheceria, sem essa variedade não padrão, eu não teria acesso a esse linguajar de Minas Gerais, ou seja, esse linguajar diferenciado, que dá tanta riqueza, né, e beleza para o nosso idioma, tá? Aí no número 4, eu tenho uma tirinha, tá? Que diz assim: a tropa do compadre tá linda de gorda. Alguma ração especial? Bah, receita lá da capital. Refrigerante, batata frita e sessão da tarde. Letra A. A cena retratada na tira acontece na zona urbana ou na zona rural? Justifique sua resposta com elementos do desenho. Então, são os elementos do desenho, pode ser tanto o verbal, as palavras e as imagens. Elas já te entregam aí qual é a região. É a região rural. Por quê? Porque eu vejo aí a cerca, eu vejo duas pessoas conversando numa cerca, que é uma cena típica de sítio, de fazenda, de lugar mais afastado, de zona rural. Do lado eu tenho aí essa tropa que ele chama de vacas, né, que ficam na zona rural.
tá? Então, capital, ou seja, quando ele fala capital, lá da capital, então se lá é capital, aqui não é capital. Então, o que não é capital é interior, tá? B. As duas personagens são caracterizadas de modo a fazer lembrar um estado da região sul do Brasil. Você sabe qual é esse estado? Que elementos do desenho remetem a ele? O estado do Rio Grande do Sul. Então, eu tenho aí tanto os elementos verbais, tanto os visuais. Por exemplo, o elemento verbal, ba. Ba é uma gíria, uma expressão que é muito utilizada no sul do país. E olha só, eles estão de bombacha. A bombacha é essa calça meio larga assim nas pernas, que é muito típica do Rio Grande do Sul. E eles estão com o chimarrão na mão. Olha só, o que está encostado na cerca, ele está com o chimarrão na mão, eles estão com o lenço no pescoço. É uma vestimenta típica da região sul do Rio Grande do Sul, ok? Letra C. Há alguma expressão na tira pertencente à variedade regional do estado que você identificou? Sim, qual? O ba, tá? Que é muito típico de lá. Quando ele fala a tropa, tá? Quando é a tropa, ele está se referindo ao rebanho de animais, tá? É uma forma, lá no Rio Grande do Sul, em vez de falar rebanho, eles falam a tropa. E compadre, tá? Que isso também é muito comum eles se comunicarem assim. Letra D. Por que essa variedade regional teria sido usada nos balões? Tá? Então, por quê? Porque se ela não fosse utilizada, ela ajuda, na verdade, a gente entender, a caracterizar as personagens, tá? Porque se eu só tivesse elemento visual aí, talvez alguém poderia não entender, mesmo com auxílio visual. Mas quando ele colocou essas expressões aí, é para reforçar a imagem que mostra personagens da região sul. Letra E. A tira faz uma crítica aos hábitos dos moradores da capital. Você concorda com essa afirmação? A crítica, receita lá da capital, refrigerante, batata frita e sessão da tarde. Então ele está fazendo uma crítica que nas grandes cidades essa é uma alimentação. É uma alimentação talvez rápida, né, gordurosa, não muito saudável, mas que mesmo assim parece, por ser da capital, parece ser um modelo a ser seguido. Beleza? Prosseguindo, vamos então para a página 34, no exercício 5. Leia a tira a seguir, do Nickenhausen. Uma semente de milho, mas se eu plantar, posso ter uma espiga. Uma espiga, mas se eu plantar, posso ter várias espigas. Aí tem o último quadrinho que só tem imagem. Letra A. Narre a história representada na tirinha. Então, como que eu contaria essa história que é contada aí? Tá? Como que eu narraria? Um corvo deixa de comer uma semente de milho, imaginando que, se plantá-la, terá uma espiga. Ao ver milho brotar e se transformar em espiga, imagina que ela poderá se transformar em várias espigas. O milharal cresce, mas de tanto esperar, o corvo acaba morrendo. Claro que essa é uma resposta padrão, não quer dizer que compare aí com a sua, tá? Essa resposta pode ter várias opções, tá? Você pode ter narrado de forma um pouco diferente. B. A linguagem não verbal foi empregada para indicar a passagem do tempo. É uma afirmação. Como isso foi feito? Como que essa passagem do tempo é marcada aí através da linguagem não verbal? A partir do segundo e terceiro quadrinho. No primeiro quadrinho, eu tenho uma espiga só que nasceu. No terceiro, eu já tenho várias espigas. Tem praticamente um milharal. Então, a gente sabe que uma planta ela não cresce de um dia para o outro. É preciso um certo tempo. Então, esse é o primeiro elemento. Já aí, eu tenho que o esqueleto do corvo, ou seja, para ele ter todo esse milharal aí, demorou um certo tempo. Tanto tempo que ele nem viu o milharal, porque passou tanto tempo que ele morreu, tá? Letra C. Nessa tira, o humor depende tanto da linguagem verbal quanto da linguagem não verbal. Por quê? Justamente o humor está no último quadrinho, ou seja, o coitado esperou tanto e não viu o milharal dele crescer, né? Pronto. O que mostra isso é esse esqueleto aí que, na verdade, quando a gente está lendo, a gente não espera encontrar, tá? Isso tem um certo lado cômico, sim. Número 6. Leia o texto a seguir.
Fala sério, a vida te reserva tantas coisas maneiras que, cara, é lance você guardar isso. Não só na memória, mas tipo assim, escrevendo mesmo. A partir de hoje eu vou ter mais esse grande amigo na minha vida, que é você, diário. Mas, cara, é muito formal. Eu vou te chamar de Di, afinal de contas, é super fofo você ter apelidinhos para seus amigos mais íntimos. E com você, Di, eu vou me abrir completamente. Tenho certeza que você vai ser meu grande amigo e que você vai me compreender sempre. Coisa difícil, pois raramente as pessoas compreendem os adolescentes. Nem pai nem mãe compreendem às vezes. A minha mãe então nem se fala, é a incompreensão em pessoa. Bom, é verdade que eu talvez às vezes falo demais, e minha mãe não é tão sinistra quanto eu falo. Tem mães muito piores por aí. O que eu diria da minha mãe é que ela é mãe. Aquela coisa de não sair sem arrumar o quarto. Já estudou? Se não fizer isso, vai ficar de castigo. Pensando bem, na boa, estou tentando aliviar o lado dela, mas não dá não. A verdade é que a mãe é sempre chata, mas a verdade também é que a gente não vive sem elas. Se eu passo 2 dias sem ver minha mãe, cara, fala sério, eu já vivo morrendo de saudade. Mas em compensação, depois que eu me encontro, em 2 segundos eu já matei a saudade, porque com certeza ela já vem com alguma coisa para me encher a paciência. Ninguém merece. Na página 35 agora. Letra A. Nesse texto, quais parecem ser as características de quem faz o relato? As características de um adolescente. Letra B. A quem essa pessoa se dirige? Ao diário. Letra C. Nesse contexto, você acha que a linguagem empregada por ela é adequada? Por quê? Então ela usa na boa, cara, fala sério, sinistro, né? Isso tudo é adequado sim, porque naquele texto é um adolescente que está escrevendo. Se fosse um adulto ou um idoso, não faria muito sentido, mas para uma pessoa dessa faixa etária, esse linguajar é totalmente adequado. Letra D. Muitas das palavras e expressões empregadas no texto são gírias. Qual é o significado das gírias a seguir? Então vamos lá. Quando eu tenho fala sério, significa expressão usada para manter a conversa e que significa algo como veja só, preste atenção. Maneiras significa legais. É lance significa legal. Tipo assim, por exemplo, sinistra, má, complicada, difícil. Na boa, sem problemas ou dificuldades. Aliviar o lado, minimizar. Então, para que serve a gíria? As gírias são justamente para dar essa riqueza no nosso linguajar. Imagina se todo mundo falasse tudo certinho, né? De acordo com a gramática, com as regras, ficaria muito monótono, muito chato, né? Então, as gírias fazem parte na nossa língua para poder enriquecer o nosso idioma, o nosso linguajar, além de mostrar também cultura, tá? Então, cada época é uma gíria diferente. Letra E. No local em que você vive, são empregadas essas gírias? Se não são, que outras gírias você poderia para expressar as ideias da personagem? Então, aqui, eu não sou mais adolescente, mas eu lido com adolescentes. Então eu sei que falar sério, maneiras, lance eu nunca vi ninguém falando, nem eu nunca usei. Tipo assim, com certeza. Sinistra também, na boa também, aliviar o lado também. Beleza? Então vamos continuar agora na página 35, o número 7, que ele traz aí como base um infográfico, tá? Então diz assim, leia um infográfico e responda as questões a seguir. Então o infográfico, ele é um tipo de texto que usa a linguagem híbrida, porque eu tenho aqui elementos visuais e eu tenho elementos verbais, tá? E o infográfico é justamente para te dar uma mensagem, te explicar sobre um determinado assunto. Então aqui no centro da imagem eu tenho mais arte para a sua vida e em volta eu tenho vários tópicos, né? Por exemplo, exercite a sua sensibilidade, se ligue nos exemplos, tentar experimentar e tentar de novo, 1% de inspiração, 99% de transpiração, mais meditação, mais criação e deixa a vergonha de lado. Então ele está falando aqui, né, sobre como a gente organizar a nossa vida, ser mais criativo, mas vamos ver qual é a análise desse texto que está na página 36. Então, lá na página 36,
na letra A ele diz o seguinte: qual é o objetivo principal desse infográfico? Então, todo texto tem um objetivo de comunicação, ele quer te passar uma mensagem. E nesse caso aí, esse infográfico, ele quer estimular as pessoas a serem criativas, aplicar a arte na sua vida, né, para poder se aperfeiçoar em várias áreas do conhecimento, em vários campos artísticos. Letra B. De que forma a imagem central contribui para reforçar esse objetivo? Voltando lá na página 35, qual é a imagem central? É uma paleta de tinta, né, de aquarela, quando você quer pintar a tela, você não usa essa paleta? E percebam que paleta de tinta e de aquarela para pintar está relacionada à pintura, à arte. Então, se o texto escrito está falando para você ser mais criativo, utilizar mais a arte na sua vida, tem tudo a ver com essa paleta, né? Reparem que cada círculo aí que representa uma cor, como se fosse um pouquinho de tinta que é colocado aí para você passar o pincel, está se referindo aí a um tipo de arte diferente, tá? Letra C. Ao redor da paleta de pintura aparecem algumas imagens. Qual é a relação entre as imagens e os textos de ação que estão ligados? Justamente isso. Por exemplo, na verde, a imagem é uma folha e um lápis, ou seja, exercite sua sensibilidade, né, para você escrever o que você sente, seus sentimentos, né? Aí do outro lado tem se ligue nos exemplos, né? Aqui nos exemplos de pessoas que são inspirações, né? Como artistas, cantores, né? Então, cada desenho está relacionado com a parte escrita, tá? Em relação à arte. Letra D. Qual dessas frases retiradas do infográfico não atende a uma regra da norma urbana de prestígio, tá? Exercite sua sensibilidade, deixe a vergonha de lado, se ligue nos exemplos, tentar experimentar e tentar de novo. Qual delas não está de acordo com a norma padrão? Se ligue nos exemplos. Então, se ligue quer dizer para você se atentar. Então, se ligue, ele tem um duplo sentido. Não é de você se ligar na tomada, mas é de você prestar atenção, ok? Então, é uma linguagem mais informal, tá? E linguagem mais informal, ela foge um pouco da norma padrão, beleza? A questão número 8 é uma pesquisa, tá? Então, da letra A até a letra F, ele te dá o passo a passo de como você vai fazer essa pesquisa. É como se você estivesse criando uma enciclopédia de termos típicos da sua região. Então, aqui ele pede para fazer com colega, mas você deve ter feito individual, ok? Você conhece alguma expressão típica da região onde mora? Converse com seus pais e familiares e anote as informações que obtiver. Depois reúne-se com um colega ou não, que você vai fazer sozinho, né? E monte essa enciclopédia. Então, cada um aí pesquisou, cada um encontrou as suas palavras, né, típicas da nossa região aqui, ou da cidade, ou da região, tá? E eu vou ver isso quando vocês mandarem a foto, né, das atividades do caderno. Aí eu vou dar uma olhada, vou ver quem fez e quem não fez, tá? Por exemplo, é muito comum aqui em Macaé, também eu acho que em Campos, o pocar, né? O pocar. Ai, poquei a bola, poquei na risada. Essa ideia de estouro, né? É muito comum. E muitas pessoas que não são aqui da região, elas estranham. Uma vez na faculdade, a minha professora é do Rio Grande do Sul, e eu não sei o que a gente estava falando, que eu falei que eu poquei na risada, a gente estava conversando. Aí ela pocou na risada, ela não entendeu, aí eu tive que explicar para ela. Aí olha só que interessante, quando a gente cada região tem uma forma de falar, tem uma expressão que é bem típica, isso deixa a nossa língua bem enriquecida, bem diversa, né? Bem bonita, ok? Bom, continuando, vamos então à página 41, tá? Escreva no caderno quais sinais de pontuação devem substituir os números entre parênteses. Dica, nenhum deles é ponto final. Então, eu sei que eu não vou utilizar o ponto final aí, tá? Lembrando que eu tenho um texto aí e eu tenho exatamente 13 parênteses, que estão numerados de 1 a 13. Em cada número aí, em cada parênteses numerado, é um sinal de pontuação diferente. Claro que pode se repetir.
O título do texto é: se você acha o máximo quando a professora manda fazer redação e não vive sem o livro por perto, pode ter encontrado seu verdadeiro dom. Olha aí um parêntese, o primeiro, né? Escrever. Então, ele pediu para a gente colocar aí os pontos corretos, né? Os sinais de pontuação. Claro que eu vou disponibilizar todas essas respostas por escrito, vou mandar a foto para vocês de tudo organizado como vocês devem colocar no caderno, ok? Então, eu tenho, para o número 1, 2, 4, 14 e 17, eu vou utilizar os 2 pontos. Para os números 3, 5, 8, 16 e 20, será o ponto de interrogação. Para os números 6, 7, 10 e 13, aspas. Para os números 9, 15, 19 e 21, ponto de exclamação. Então, eu tinha falado que era até o 13, mas é até o número 21, tá? Para os números 11, 12 e 18, eu vou utilizar as reticências, tá? Então, coloquem aí, vejam o que você errou, o que você acertou, e depois de você colocar a pontuação, leia o texto em voz alta para você ver a diferença, o efeito que o sinal de pontuação ele causa na leitura, no texto, ok? Prosseguindo, eu tenho aí a página 42, que é a continuação do exercício. Então, na página 42, eu tenho o número 2. O texto que você leu na questão anterior tem linguagem formal, então ele está afirmando. Letra A. Copie 2 expressões que comprovem a informalidade da linguagem, tá? Aqui eu tenho sugestão, tá? Você pode colocar mais outra, tá? Então eu tenho fala sério e tá vendo? Então, esses são 2 exemplos de linguagem informal. Letra B. A pontuação também pode deixar um texto mais formal ou informal. Parece tão inofensivo, né? Um ponto, uma reticências, um ponto de exclamação pode deixar uma língua mais formal ou informal. Entre os sinais que você identificou na questão 1, quais ajudam a dar à reportagem um tom descontraído, próximo de uma conversa? Então, vamos lá. Eu tenho aí os pontos de exclamação quando eu coloco escrever não é um bicho de 7 cabeças, ponto de exclamação. Os pontos de interrogação, tá vendo? E reticências. E aí comecei a pensar numa personagem principal, numa história, reticências. Então, esses pontos aí, esses sinais de pontuação, nesse contexto, dão um aspecto mais informal para a língua, tá? Número 3. Leia a tirinha do Menino Maluquinho para representar os itens seguintes. Vou escrever minhas memórias. Aí no segundo quadrinho só tem ele pensando em reticências. Aí no terceiro quadrinho é ele, né, e o ponto de exclamação. Aí no terceiro quadrinho tem ele sai correndo. Pô, deixei meu guarda-chuva na escola. Letra A. No primeiro quadrinho, qual é o significado da palavra memórias? Quando ele fala, vou escrever minhas memórias, essa palavra aí, nesse primeiro quadrinho, está se referindo a uma biografia, que é um gênero textual em que a pessoa, a própria pessoa ou outra pessoa, pode contar a sua história, ok? Letra B. O que se espera que o menino escreva nas memórias dele? Então, a gente vê aí que geralmente uma biografia é feita quando a pessoa tem muita coisa para contar. E no caso aí ele é um menino, né? Ele é jovem, mas mesmo jovem, o que se espera que ele escreva aí é a história da vida dele, sobre a infância dele, que ainda está em curso, né? Os principais acontecimentos, experiências de vida e etc. Letra C. Qual o significado do sinal de reticências empregado no segundo quadrinho? Então, ele indica aí que ele está em dúvida, que ele não sabe o que ele escreve, que ele não está conseguindo organizar o pensamento dele. O que ele vai colocar aí? Que outro sinal de pontuação poderia ser utilizado no lugar de reticências? O ponto de interrogação, ou seja, o que eu vou escrever? Como que eu vou organizar esse livro de memórias? Letra D. E no quadrinho seguinte, o que o ponto de exclamação significa? Reparem que eu tenho aí o ponto de exclamação e a imagem dele. Então, o ponto de exclamação, ele é um sinal de pontuação que indica sentimento, surpresa, susto, felicidade. No caso aí é susto, ou seja, está indicando, apesar de não ter nada escrito, que ele lembrou de alguma coisa. Letra E.
Qual seria a explicação, na sua opinião, para o autor ter usado apenas sinais de pontuação sem nenhuma palavra nesses dois quadrinhos? Né? Então, aí a resposta é pessoal, né? Mas isso aí mostra certo pacto com o leitor de você interpretar o texto da linguagem verbal, a linguagem não verbal, né, que por si só é muito expressiva, tá? Letra F. Procurando manter o sentido original da história contada na tirinha, cria uma frase que poderia ter sido utilizada no segundo quadrinho e outra para o terceiro. Leve em conta que, por essa questão de falta de espaço nos quadrinhos, as frases devem ser curtas. Então, como eu poderia acrescentar aí um texto escrito, né, uma fala? Não que precise, porque a imagem por si só já é sugestiva. Mas eu posso colocar? Posso. Qual seria aí as sugestões? Ele poderia colocar em reticências. Nossa, me lembrei. Então, no segundo, poderia ser ou seja, ele está pensando o que eu vou colocar. E no terceiro quadrinho, nossa, lembrei, tá? Letra G. No último quadrinho, a palavra memórias adquire mais um sentido. Comente esse novo sentido. Então, lá no primeiro quadrinho, memória está se referindo ao gênero textual, ou seja, aquele tipo de história que conta a história de vida de uma pessoa, tá? É um tipo de livro que se escreve. Já no último quadrinho, é a memória da cabeça, a lembrança, tá? Nossa capacidade de lembrar de alguma coisa. Então, vejam que a mesma palavra tem significados diferentes até no próprio texto. Tá? E isso a gente tem que aprender a interpretar, né? Por isso que a gente faz esses exercícios, ok? Vamos prosseguir então com a correção? Então, ó, na página 43 é uma atividade de leitura e produção de texto. Primeiro vocês realizaram aí a leitura desse texto, O Compadre da Morte, tá? Que as histórias estão nas páginas 43, 44 e 45, ok? Depois de ler, nós vamos fazer então as atividades da página 46 e 47, que é sobre esse texto, tá? Então acompanhe aí comigo, de olho nas características do texto. Número 1. Então, o número 1, de olho nas características do gênero da página 46. É tudo sobre lá o texto Compadre da Morte. Por ter se tornado madrinha, a morte resolveu presentear o homem, pai de seu afilhado, tornando-o um homem rico. Letra A. Você acredita que esse tenha sido um bom presente? Por quê? É resposta pessoal, né? Então, cada um vai colocar o que pensa, que eu vou depois olhar no caderno, tá? Quem respondeu. Letra B. É possível dizer que o compadre tornou-se realmente um médico? Será? Não, ele não se tornou um médico. Até porque, sem a ajuda da morte, ele não saberia se os pacientes iam viver ou não, tá? Letra C. Essa interferência da morte revela uma característica comum nos contos populares, que também está presente no conto Destino. Qual é essa característica? Tá? A presença desses seres fantásticos, com poderes sobrenaturais, tá? Ou seja, lá no conto Destino que nós lemos e estudamos em sala, eu tinha o profeta Agal, tá? E agora eu tenho a morte, 2 personagens com poderes sobrenaturais, tá? Número 2. Releia o início do conto. Dizem que era uma vez um homem que tinha tantos filhos que não achava mais quem fosse seu compadre. Letra A. Uma característica dos contos populares é o fato de serem transmitidos oralmente, de geração a geração. Destaque no trecho reproduzido a expressão que comprova esse aspecto, ou seja, aquela expressão era uma vez, que é muito comum, tá? Letra B. Essa expressão indica que a narrativa ocorre no passado indeterminado, no presente indeterminado, no passado determinado. Não é possível indicar o tempo. É possível mais ou menos ter noção de tempo, mesmo que seja indefinido. Então, era uma vez indica aí um passado indeterminado. Ou o verbo aí conjugado no passado era,
tá? Eu sei que é passado, mas eu não sei que passado é esse. Número 3. Releia a frase que encerra o conto. A gente pode enganar a morte 2 vezes, mas na terceira é enganado por ela. Letra A. Como o homem conseguiu tapear a morte por 2 vezes seguidas? Descreva cada uma das situações, tá? Então, na primeira vez, o homem pediu aos criados que virassem a cama do filho do rei. A morte, que já havia dado sua sentença, precisou mudá-la, pois os pés do paciente passaram para a cabeceira. Na segunda vez, o homem pediu tempo para poder rezar, um Padre Nosso, antes de morrer. A morte concedeu o desejo, porém, o homem alegou que a reza iria durar muitos anos. Olha só. Letra B. Que outra característica do gênero do conto popular é representada pela frase e encerra o conto? Geralmente, os contos populares apresentam os ensinamentos de vida, tá? Então, essa é a característica do conto. Tem uma história sendo contada e, geralmente, eles querem te passar uma mensagem para você aplicar esse ensinamento na sua vida. Número 4. Os momentos da ação estão descritos a seguir. Identifique a situação inicial, o conflito, o clímax e o desfecho. Então, eu tenho aí a estrutura do conto, seja ele popular, seja ele de drama, seja ele de comédia, seja ele um conto fantástico, de ficção científica, ele sempre vai ter essa estrutura. Situação inicial, o conflito, clímax e desfecho. Então, essa estrutura do conto ele está te pedindo aqui para analisar. Letra A. Prestes a morrer, o compadre mais uma vez engana a morte, fazendo-a jurar que não o levará antes que ele termine de fazer uma oração. Então, esse trecho aí quer dizer o quê? A situação, o quê? A situação inicial, tá? Letra B. A morte espera que o compadre cumpra o que combinou com ela, mas ele a engana, tá? Então, eu vou ler aqui para ficar mais organizado, tá? Deixa eu pegar aqui. Então, eu tenho, tá? Situação inicial, que é a letra D. O compadre convida a morte para ser a madrinha de seus filhos e ela faz com que um acordo para enriquecê-lo. O conflito é a alternativa B. A morte espera que o compadre cumpra o que combinou com ela, mas ele a engana. O clímax, ou seja, o maior ponto de tensão dessa história, é a letra A. Prestes a morrer, o compadre mais uma vez engana a morte, fazendo-a jurar que não o levará antes que ele termine de fazer uma oração. E o desfecho é a letra C. A morte ouve o compadre dizer que queria morrer e o leva. Ok? Não se preocupe que eu vou disponibilizar tudo isso por escrito para vocês. Número 2. Número 5. Na página 47, tá? Com base na resposta da questão anterior, responda. Um enredo é narrado em ordem cronológica. O que é um enredo? Essa ordem, né? Os fatos serem contados, tá? Ou seja, ele é narrado em ordem cronológica, ou seja, de acordo com o tempo do relógio. Na ordem em que os fatos acontecem no tempo, então, olha só, o enredo é narrado em ordem cronológica, isto é, na ordem que os fatos acontecem no tempo, sim ou não? O que vocês colocaram aí? Acontece na ordem cronológica? Sim, tá? Eles foram narrados sim em ordem cronológica, de acordo com o relógio, tá? Com o tempo que a gente conhece, porque ela começa no momento mais distante no passado, tá? Quando o homem convida a morte para batizar o filho dele e vai se aproximando do presente, culminando na morte do compadre já envelhecido, ok? Letra número 6. Embora o termo compadre
refira-se originalmente a um contexto religioso, na cultura popular brasileira, ele passou a ser utilizado como forma de tratamento em muitas regiões do Brasil. Indica uma relação de amizade. Então, compadre tem dois sentidos. Compadre, no quesito da religião católica, né, esse laço que estabelece, né, entre o pai de uma criança e o padrinho dele, então eles são compadres. Ou quando você chama uma pessoa de compadre, você está dizendo que ela é seu amigo, é uma forma afetiva de se referir à pessoa. Letra A. No conto que você leu, como pode ser caracterizada a relação entre compadre e morte? Então, que relação é essa? Será que é uma relação de amizade? Que estranho, né? Então, por estranho que pareça, no primeiro momento eu tenho sim uma relação de amizade entre os dois, mas aos poucos isso se transforma, tá? Visto que o compadre engana a morte a todo momento, porque ele não quer morrer, tá? Letra B. Analise o título do conto, O Compadre da Morte. Em sua opinião, por que a palavra compadre está escrita em letra minúscula e a morte com letra maiúscula? Será que faz diferença? Com certeza. Não foi escrito aí uma com letra minúscula e outra com letra maiúscula assim, à toa. Tem um objetivo. Quais sentidos esses substantivos adquirem no conto ao serem grafados dessa maneira? Tá? Então, vamos ver. É uma resposta pessoal, tá? Mas o termo compadre aparece em letra minúscula justamente para indicar que é um compadre qualquer, uma personagem que pode viver em qualquer lugar, ou seja, é meio universal esse personagem, tá? Não está se referindo a uma pessoa específica, ele não tem o nome, ele só foi identificado aí pela função dele, com a relação dele com a morte, e não com o nome. Já a morte com letra maiúscula, tá? Não é apenas um sinônimo de falecimento, o ato de morrer, mas de uma entidade, né? Que ele, quando ele coloca o termo com letra maiúscula, é como se morte com letra maiúscula fosse um nome próprio. E o nome próprio, ele é reservado para nomes de pessoas. Tá? Claro que de lugares também, de regiões, de países, mas principalmente de pessoas. Então, olha só a contradição, olha só a relação. Uma pessoa, que é o compadre, deveria ter um nome com letra maiúscula, porque ele é uma pessoa, não tem, é com letra minúscula, compadre. Enquanto a morte, que é um ser, não chega a ser uma pessoa, recebe um nome com letra maiúscula, ok? Número 7. Substitua cada expressão destacada no trecho abaixo por outra expressão de igual sentido. Então, eu tenho aí, lhe palpitou e deu acordo de si. Quais são os termos possíveis? Tá? Eu posso substituir assim, até que pressentiu perguntar pela sua ou até que pressagiou perguntar pela sua, tá? O médico, quando voltou a si, estava na sua casa, rodeado pela família. Ou outra opção, o médico, quando recuperou a consciência, estava na sua casa, rodeado pela família. Número 8. Releia-se outro trecho de O Compadre da Morte. Aí tem aí o trecho. Nem pense nisso, comadre. Você jurou que me dava tempo de rezar o Padre Nosso. Mas eu não expliquei quanto tempo ia durar minha reza. Vai durar anos e anos. A morte foi-se embora, zangada pela sabedoria do compadre. Letra A. A forma como o compadre orava pode ser comparada com a de Agal. Agal, o profeta lá do Conto Destino. O profeta do conto popular que você leu no início dessa unidade. Como que eu posso comparar isso? Tá? Não é a mesma forma, porque o Agal, ele orava com palavras incompreensíveis, porque ele adivinhava o futuro, né? E o compadre, ele resolveu orar apenas para enganar a morte, então é diferente. B. Você acha que essa característica do compadre pode mesmo ser considerada sabedoria? Justifique sua resposta. Será que ele ser enganador, mentiroso, enganar a morte, mentira é significado de sabedoria? É uma resposta pessoal, tá? Mas essa sabedoria do compadre não é aquela sabedoria relacionada a conhecimento,
tá? E sim a astúcia, a esperteza, tá? A malandragem. Não é no sentido positivo, como um conhecimento, tá? Adquirido ao longo do tempo. Número 9, tá? Em O Compadre da Morte, não foram usadas palavras ou expressões para caracterizar os personagens. Como ocorreu em Destino? De que forma é possível perceber, então, que o compadre é meio enganador? Como que eu percebo isso? Pelas atitudes. Então, nem sempre no texto o autor vai dizer claramente: o compadre era velho e possuía esperteza e gostava de enganar as pessoas. Não, nem sempre isso vai ser tão claro. Às vezes a gente vai ter que deduzir pela ação dos personagens. Então é pela forma deles pensarem, deles falarem, que a gente vai obter essas informações, essas características. Número 10. Compare de novo os dois contos dessa unidade, tá? Então eu tenho aí a letra A. Nos dois contos analisados, existem palavras ou expressões que estão mais próximas da língua falada? Dê exemplos que justifiquem sua resposta, tá? Apenas no conto O Compadre da Morte existem essas palavras, tá? Expressões mais próximas de como a gente se manifesta na forma oral. Por exemplo, dizem que era uma vez um homem que tinha tantos filhos. Vai um dia, adoece o filho do rei. Vai à morte e diz: a morte bateu em cima. Ok? Letra B. Qual dos dois contos apresenta uma linguagem mais formal? O conto Destino. O conto Destino ele tem uma linguagem mais formal, não tem tanta formas de falar populares, tá? Número 11. Destino é um conto de origem russa, tá? Porque o conto popular é um conto que fala sobre a história de um povo, seja ele de que país for. O Compadre da Morte foi coletado no Brasil. Então, olha só, o Destino que a gente leu é um conto russo, enquanto o Compadre da Morte é do nosso país, é brasileiro. Letra A. O conto russo informa o lugar onde vivia o príncipe Oleg. O conto Compadre da Morte tem alguma característica que o identifica com o Brasil? E aí? Não, tá? A gente sabe que ele é um conto brasileiro, mas não tem nenhuma característica, tá? No conto do Destino, eu sei, né, aquela questão do príncipe, do inverno, né? Tem alguns elementos que entregam aí ser russo, tá? Mas no caso do Compadre da Morte, a gente não tem nenhum indício que é brasileiro. B. Você diria que as duas histórias poderiam se passar em outros lugares do mundo? Justifique sua resposta. Tá? Sim. Tá? Por quê? Porque essas histórias, elas trazem aí ensinamentos centrais, tá? Que podem interessar a vários povos diferentes, tá? Esses ensinamentos que eles passam, ok? Então, aí na página 47 tem esse Saiba Mais, que ele está dando mais informações, uma curiosidade, tá? Então, vamos analisar agora as páginas 48 e 49. Então, na página 48 e 49, e por falar nisso, ele vai tratar aqui da temática abordada tanto no conto Destino, que a gente já leu em sala, quanto no conto Compadre da Morte. Vejam que eu tenho um conto russo e um conto brasileiro, e que mesmo eles sendo de países tão diferentes, eles abordam a mesma temática. E que temática é esse? É a morte, ou seja, a morte é um tema que permeia toda a civilização, tá? Porque é um tema que diz respeito a todas as pessoas, porque todas as pessoas são mortais, vão morrer um dia. Então, a morte é um tema que é falado em qualquer parte do mundo, porque é uma das preocupações humanas, tá? E está presente em vários tipos de textos. Então, na página 48 e 49, eu tenho 5 textos que são textos não verbais. Eu tenho vários textos aí, várias imagens de obras diferentes que, assim como o Conto Destino e o Compadre da Morte, falam sobre essa temática. Até no gibi, olha só a imagem 1 da Turma da Mônica, a Turma do Penadinho. De forma descontraída, tá? E humorada, ele tem essa personagem da morte, tem esse imaginário da morte, né? Com essa capa preta, com essa foice, né? Que vem ceifar vidas, que faz parte do imaginário dos vários povos
da Terra, tá? Número 2, eu tenho aí uma tela, né, que também eu tenho aí, né, as pessoas aí todas deitadas, encolhidas, e do lado esquerdo, com uma cor mais escura, mais sombria, né, mais difícil, mais triste, que é a visão da morte, né? Todo mundo encara a morte como algo ruim, né? E como que eu vou mostrar esse lado ruim pela imagem? Pelas cores, pelos símbolos. Olha o símbolo da cruz aí indicando a morte. A caveira, né? Na página 49, na imagem 3, eu tenho a cena de um filme clássico, tá? O Sétimo Selo. Olha a imagem da morte aí, tá? A morte tem uma forma humana, também tem esse capuz preto e tem essa feição humana branca, né? Mas sem traços, pálida, né? E por último, eu tenho aí, ó, por último não, eu tenho o número 4, a escultura de rua na cidade do México, tá? Representando a Santa Morte. Olha a foice aí de novo. Tá? Lembrando que a Turma do Penadinho é do Maurício de Souza, é uma arte brasileira, um quadrinho brasileiro, mas na Cidade do México também tem uma escultura que a morte também é uma caveira e também tem foice. Então, muitos países, muitas culturas compartilham a mesma visão simbólica da morte, com o manto preto, a foice na mão, a imagem da caveira, tá? E todas elas são obras de países diferentes e temas diferentes. Olha só. Então eu tenho esses vários textos, tá? Não verbais, e os textos verbais, o Conto de Destino, o Compadre da Morte, que falam sobre a mesma temática. Então eles aqui, ó, na página 49. Você notou que, apesar das diferenças de época, a morte foi retratada com algumas características semelhantes que eu já discuti aqui, né? Converse com seus colegas, ou você vai conversar aí com a sua mãe, com seu pai, ou vai escrever no caderno, tá? As diferenças e semelhanças, né? Então, o que tem de diferente, o que tem de igual, de semelhante, de parecido, na visão, nessas várias visões da morte? É o que você vai colocar no seu caderno, ok? Prosseguindo, nós vamos encerrando a nossa correção. Eu tenho a página 50, 51, tá? Que é uma produção textual que você fez no seu caderno e que eu vou olhar, tá? Quem fez e quem não fez. É uma produção textual que ele traz o passo a passo aqui de como você vai organizar o seu texto. Porque o texto, ele não deve ser feito assim de qualquer maneira, tem que ser planejado. As ideias têm que ser organizadas, tá? E na página 52 e 53, eu tenho aí um exercício de atitudes para a vida. A gente sabe que a gente não está na escola só para aprender português, matemática, ciências. Ela nos ensina como a gente atuar na vida, que um dia a gente vai crescer, a gente vai ficar maior de idade, a gente vai responder pelos nossos próprios atos, tá? E essas atitudes para a vida para serem aplicadas não só na escola, mas em todos os âmbitos da nossa vida. Então ele fala aqui sobre pensar e comunicar-se com clareza, tá? Então eu não posso, né? Eu tenho que pensar antes de eu falar. Antes de eu escrever um texto, eu tenho que pensar, tenho que organizar o pensamento, tanto quando eu for falar, quanto na escrita também, tá? Então ele fala aqui essa importância da gente pensar com clareza. Não precisa pressa. Pare um pouco, pense antes, né? A gente só tem a ganhar com essas atitudes. A gente só tem a progredir como pessoas, tá? Aí ele tem aqui uma tirinha, ó. Corta pouco. Pouco quanto? 2 dedos. Aí ela pensou, ó, 2 dedos, né? É isso aqui. Ela estava pensando que 2 dedos é isso. Mas a outra pessoa pensou que 2 dedos era um dedo, depois um dedo. Olha a diferença do tamanho, né? Então, o que a mulher cortou do cabelo dela? Deve ter feito um estrago. Então, pensar com clareza é você evitar causar confusão no ato de você escrever ou de falar. Claro que num texto de humor, num texto literário, a ambiguidade, o duplo sentido, os vários significados de uma palavra pode ser usado de forma proposital. Mas quando a gente for falar, se a gente não saber se comunicar direito, pode causar uma confusão. Olha aí, ela falou 2 dedos. Só que a ideia de 2 dedos dela era uma e da moça que ia cortar o cabelo dela era outra. Olha a confusão. Então a gente tem que pensar muito nisso antes da gente se comunicar, ok?
Por último, para encerrar, na página 54 e 55, ele traz aqui um texto, um outro conto popular, só que é um conto do povo de Nuba, da África, tá? É uma região lá do Sudão que fica na África, e é a Armadilha dos Ecos. Então a gente já viu um texto, um conto popular russo, um conto popular brasileiro, nós vimos vários textos não verbais de várias partes do mundo sobre a morte, e aqui ele também está falando, né, sobre essa temática, e é lá do Sudão. Então aqui é uma atividade de leitura, então procure ler em silêncio individual, leia em voz alta para praticar a sua oralidade, a sua expressão, pega lá, leia para o seu irmão, para o seu primo, para sua mãe, quem estiver perto de você. Quando a gente pratica a leitura em voz alta, eu já expliquei isso para vocês, nós vamos ler melhor e praticar a nossa interpretação também. Vamos aplicar os sinais de pontuação. Então é um ótimo exercício. Então esse exercício de leitura e também de cultura, tá? Para a gente aprender também como que pensa, como enxerga o povo lá do Sudão, tá? Então vamos encerrar aqui. Eu vejo vocês nas próximas aulas. Tchau, tchau.